Mas vamos deixar de brincadeira, vamos para o nosso bate-papo de semana com o nosso querido convidado, Ramone Ártico. É isso, né, Ramone? Efetivamente. É É isso, um né? Porque sobrenome do cacete, mas é este. não, sobrenome não, o teu nome é do cacete. Eu queria se chamar Ramone. Não, meu É, nome é é espetacular. uma das melhores bandas que eu conheço na minha vida. Eu Hey, queria chamar Ramone, você roubou meu sonho. hey ho, let's go sempre. Meu Deus do céu, Ramone. E o Ramone, gente, para quem não conhece, da São Paulo Digital, é assim, um dos maiores especialistas ali nos bastidores políticos do clube, né? Tá sempre falando, eu pelo menos, né, Marcão, a gente ouve bastante o que ele fala lá nas redes sociais, e ele vai comentar a gente um pouquinho aí dos bastidores, mas hoje, Ramone, você vai estar com a gente aqui como comentarista também, não é só como, não é, hoje não tem locução e hoje não tem tanto bastidor assim. Locução já basta o que eu já sofri sábado no Allianz Parque. No Allianz Parque não, na Arena Barueri. Só um rápido comentário. Primeiro, boa noite, Marcão. Boa Boa noite, noite, Ramon. Daniel. Uma honra falar com todos aqui da Semana Tricolor. O ponto que me pega. Fui fazer sábado o jogo na Arena Barueri e não tinha rádio para todo mundo. Não tinha cabine. Não tinha cabine Não, lá. eu fui fazer num camarote. Camarote da titia Leila. No que eu fui gritar o gol do Palmeiras, os torcedores estavam logo abaixo de mim. Eu falei, ih, vou morrer. Podia Isso ter. no sábado. No sábado, eu podia ter 10 Marcão do meu lado que não ia dar. Ia vir uma manada. Eu falei, não, vou gritar aqui pra trás pra ver se dava uma merda. E você que já foi, eu pelo menos eu já vi isso. Ih, já fui atingido Você por já foi atingido por lixo. lixo, Sim. xingamento. Tudo. E faz parte da vida de um radialista. É. E detalhe, o dia que foi atingido por lixo foi naquela final Palmeiras e Corinthians, que teve a intervenção externa em 2017. Você não estava nem pela Rádio Digital, Não, São nem Paulo pela Digital. São Paulo Digital. Eu estava por uma rádio própria, chamada Poliesportiva, aí do nada, teve a intervenção de um pênalti que foi dado pro Palmeiras, que não foi. Aí o quarto árbitro interferiu, o cara da TV interferiu, na época não tinha VAR. Aí foi pros pênaltis e o Corinthians ganhou. Era no centenário do E Campeonato você foi Paulista. confundido com um corintiano, algo Não. assim, ou ficaram com raiva A de minha, você? a, minha, a merda que aconteceu, desculpe o termo, é que eu tava numa posição nas tribunas que era de saída direta de torcedor do Palmeiras. Podia estar você, o Galvão, o Papa, minha mãe, qualquer pessoa ali. Eles estavam tão putos com a imprensa porque eles imaginaram que a ação externa tinha sido da imprensa, que eles iam jogar qualquer coisa independente da pessoa. Eu tava no lugar errado, no momento errado. Nossa senhora. Eu já apanhei até da torcida do São Caetano, então eu já tô sossegado. Nós já em vamos relação a contar um pouquinho disso no final, se der tempo, hein? Pra mim é uma honra e um prazer muito grande falar com vocês e falar pra toda essa torcida tricolor que vem sofrendo muito, E vai sofrer muito ainda. Esse é o ano, é o pior, é o ano mais difícil da história do São Paulo. Esse é um ano onde o torcedor vai ter que ter muita resiliência, mas muita resiliência pelo que aconteceu e pelo que vai acontecer. Porque se o pessoal acha que o impeachment do Casares se resolveu, muito pelo contrário. É apenas o começo de uma série de mudanças que terão que ser efetivadas e a gente vai ver muito nome do São Paulo envolto na polícia e no Ministério Público esse ano. Muito. Verdade, hein, Marcão? Vamos falar um pouco dos 2 jogos do profissional? Portuguesa, que a gente aqui deu vitória. Acho que 90% do São Paulino acreditava que contra a Portuguesa, contra o São Bernardo e contra o Primavera, era a vitória certa, né, gente? Que é para dar um prosseguimento no campeonato de forma tranquila. Pode-se dizer, primeiro, boa noite. Comenta para mim um pouco os 2 jogos e eu vou já te lançar a pergunta para os 2, tá? O Ramone fica à vontade aí para atropelar a gente, que a gente assim. O São Paulo já é candidato oficial à briga do rebaixamento? No Campeonato Paulista, acredito que não. Mas passa por vencer os próximos jogos ali. Eu acho que contra o Santos é um clássico, jogo difícil, mas vencer o Primavera e a Ponte Preta é fundamental para o São Paulo não flertar com essa situação já no Campeonato Paulista. Acho que no Campeonato Brasileiro pode ser que a coisa engrosse, né? Lembrando que subiram aí 4 times, na minha opinião, 2 desses times já bate e volta, que é o Chapecoense e também o Remo, mas tem 2 clubes ali do Paraná, o Atlético Paranaense e o Curitiba, que costumam pontuar bem em casa. Ainda tem aí, de repente, um Vitória, que pode brigar por essa vaga, tem também, de repente, ali o próprio Mirassol, apesar de estar fazendo um Campeonato Paulista razoável, mesmo com as mudanças ali, destruíram o elenco do Mirassol, mas eu acho que no decorrer do Campeonato Brasileiro, os caras disputando Copa do Brasil e Libertadores, aí vai ter problemas também. Então, eu acho que no Campeonato Brasileiro é mais plausível São Paulo, o torcedor do São Paulo pensar nessa possibilidade. O Campeonato Paulista não. E você, Ramon? No Campeonato Brasileiro, pra mim, o São Paulo é favoritaço ao rebaixamento. Dos grandes... Favoritaço? Favoritaço. Pra mim, tem 2 grandes que são favoritaços ao rebaixamento. São Paulo e Internacional.
O Inter ganhou do Grêmio de 4-2, mas sabe aquela vitória como o Corinthians teve contra a gente lá em 2007 com o gol do Betão, mas o Corinthians já estava condenado? É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu ontem no Grenal. O Grêmio tem um time, um estofo que está sendo montado, o Inter tem praticamente a mesma estrutura do ano passado e o presidente do Inter é muito parecido com aquele que, graças a Deus, nós aqui empichamos. O Inter está duro, sem dinheiro nenhum, como o São Paulo também está duro, sem dinheiro algum. Se você for pegar esses dois times, a política deles é um inferno. É um inferno. No que eles já foram referência lá nos anos 2000, hoje eles são referência de como não serem administrados. O Inter com mais de 1 bilhão de dívida e o São Paulo também nessa mesma toada e sem pessoas para substituir. Então eu vejo que no Campeonato Brasileiro os dois grandes favoritaços à queda é São Paulo e Internacional. Eu discordo um pouco do Marcão, acho que a Chapecoense vem num processo de recuperação e reestruturação financeira muito bom. E eu acho que isso pode refletir em relação a um time. Não vou dizer que a Chapecoense vai fazer 60 pontos, mas ali, 45, 47, até 50 pontos faz. O Remo, uma parte do investimento do Remo vem do governo do estado do Pará. Então, o Remo tem investimentos de empresas locais e tem investimento governamental. E eu tenho comigo a impressão que, com exceção de um Flamengo, vai ser muito difícil ganhar do Remo lá no Pará, pela questão da viagem, pela questão do calor e pela questão do desgaste. E o São Paulo normalmente não se dá bem jogando lá no Norte. Me lembro quando era para jogar contra o Paysandu, sempre tomava na cabeça quando jogava lá no Mangueirão. Então, eu também vou na linha dos clubes paranaenses. Eu acho que o Atlético Paranaense e o Coritiba têm ali sua força, mas eu vejo um dos dois caírem. Eu vejo mais um dos dois caírem do que Chapecoense e Remo, com todo o respeito. Agora, eu vejo. Então, só notícia boa, hein, Marcão? Agora, eu vejo assim. Se o Maciz acelerar o processo de mudanças que tem que realizar dentro do clube, o São Paulo vai passar por sustos no Campeonato Brasileiro, mas pode escapar. Porque eu vejo times aquém. E times que têm a tradição de brigar lá embaixo e quase cair. Eu vou citar um que muita gente não está falando, mas eu acho que vai dar ruim, que é o Botafogo. O Botafogo tem 1 bilhão de dívida que não foi paga, tem um rolo com o John Textor enorme, já tem transfer ban para dar e vender, não pode contratar, não sabemos até quando esse Martim Anselmi vai ficar no cargo de técnico do Botafogo e se vai aguentar aqui o tranco. É um time que eu ficaria de olho. Uma grande de uma incógnita, Sim, né? outra incógnita é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time que você vê que tem dívidas, teve no final do ano problema com os 4Rs, de questão de pagamento, o Hulk quase foi para o Fluminense. É um time velho como o nosso, é um time de idade avançada como a nossa, mas que não tem tanta revelação de base como nós temos. Então, o Atlético Mineiro, que ano passado também brigou para não cair, não se esqueçamos, eu ficaria um pouco de olho a respeito. Então, eu acho que esse ano, o Campeonato Brasileiro, 2 grandes pelo menos caem. Eu acho muito difícil que 2 grandes não venham cair. Eu acho que o Vitória ali vai brigar, no final das contas. Eu acho que o Mirassol pode ter uma queda, mas vejo que não vai fazer os 60 pontos como fez, mas acho que alcança uns 50, 48 pontos. O Bragantino é aquele time que começa o ano bem, mas chega do meio do ano para frente degringola, como foram nos 2 últimos anos. E fiquem de olho no Santos. Aliás, o próximo final de semana, São Paulo e Santos, ao meu ver, se o São Paulo ganhar, o Santos corre um risco enorme de rebaixamento. Pois na rodada seguinte, o Santos pega o Noroeste em Bauru. E se o Santos perder para o Noroeste, o Santos entra na zona do rebaixamento. Então, E aí tem mais 2 jogos. mais Tem um só. Mais um Só mais jogo. um. Eu só não me lembro a última rodada aqui, o Santos pega. O São Paulo vai pegar a Ponte Preta já rebaixado. Então, esse São Confronto Paulo... direto lá embaixo também. Sim, que a Ponte já vai estar rebaixada, então, teoricamente, um jogo mais facilitado para o São Paulo. Agora, o Santos é um time que eu ficaria muito de olho. Muito de olho. Não tá jogando nada. Acho que é o Velo Clube, se eu não me engano. Santos e Velo Clube Na última rodada, na Vila Belmiro. Jogo chave, porque o Velo Clube também vai estar brigando para não cair. Se o Velo fazer o ferrolho que fez contra o Corinthians ontem, o Santos não ganha. Vamos lembrar que o Santos escapou de uma derrota para o Corinthians em casa e o Santos escapou de quase perder para o Novo Horizontino na primeira rodada. Não está jogando nada. Então, eu abriria o olho em relação ao Santos para o Paulista e, obviamente, para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem por onde escapar, mas, além de ver o outro lado, os outros times, precisa se resolver internamente, que é a grande questão. E, verdade, me esqueci de um detalhe. Eu acho que é mais fácil o São Paulo vencer o Santos do que vencer o Primavera hoje.